Vamos lá, bom dia. Vamos dar continuidade aqui às questões de direito administrativo do curso aqui que nós estamos gravando, Direito Administrativo Começando do Zero. Estamos aqui com o Luiz Carlos e o William André. Se tiver interesse no material, na descrição do vídeo temos os contatos nas redes sociais. Se inscreva no canal para que você tenha, né, todo dia não, né? A gente não tem todo dia vídeo, mas a notificação dos vídeos, né, do que a gente vem fazendo, das novidades e compartilha aí com quem está estudando para concurso ou, né, quer entender um pouco mais de direito administrativo. Paramos na aula anterior na questão 40, vamos dar 41 em diante. Então, questão 41. Sebrasp, Fundação Universidade de Brasília, administrador 2015. Estamos fazendo questões de princípios do direito administrativo, princípios implícitos e explícitos. Julgue o item subsectivo de acordo com os princípios que compõem o direito administrativo. O agente público só poderá agir quando houver lei que autorize a prática de determinado ato. E aí, certo ou errado? Deixa eu botar aqui as coisas aqui. Correto, né? Princípio da legalidade. Princípio no qual o administrador só pode Correto. fazer aquilo que está previsto, né? Deixa eu botar aqui. Ainda tá meio travado aqui meu. Deixa eu logo salvar isso aqui. Tem jeito quando salva ele. Agora, pronto. Então, o princípio da legalidade prevê que o agente público haja, né? Ou o público haja quando a lei determinar, quando a lei autorizar, considerando que a autorização mencionada na questão é gênero e compreende a determinação, a afirmação da banca está correta. Princípio da legalidade, né? O administrador público ele não pode fazer nada que seja, primeiro, contra a lei, tendo lei, e segundo, não tendo lei que não está previsto em lei. Então, ele só pode fazer mais restrito do que o cidadão. O cidadão pode fazer tudo aquilo que não está proibido em lei. Então, inclusive a palestra que eu fui fazer lá em Curitiba era mais ou menos sobre isso, sobre as inovações legais, né, para a área de startups, empreendedorismo e essas questões, né? Tem muita coisa nova surgindo no mercado e aí, posso ou não posso fazer, já que não tem lei? E aí eu até falei isso na palestra, falei, olha, assim, o que a gente estuda, aprende, né, inclusive para ingressar no serviço público, é que em relação ao cidadão, ele não é obrigado, né, ele não é obrigado a seguir nenhuma lei. Na realidade, pelo contrário, ele pode fazer o que ele quiser, desde que aquilo não seja proibido em lei. Que lá você estava falando de startups, era um evento de startups, tem muita situações que não tem como regulamentar, são coisas novas. Lógico que eles usam um arcabouço jurídico antigo, mas com aplicações que, em tese, não tem a regulamentação. Para vocês terem um exemplo, são as startups na área de blockchain. Então, blockchain é uma tecnologia nova, tokenização de ativos, essas coisas assim, bem. Até eu mesmo aprendi muito, que eu nem entendia muito direito sobre isso, aí lá nas palestras eu aprendi. E a minha foi isso, né? Tentar falar o que o governo estava fazendo sobre isso. 42. Sebrasp, Fundação Universidade de Brasília, administrador. Os atos administrativos se aperfeiçoam pela publicidade, sendo possível, em alguns casos, que sejam praticados sob sigilo. E aí? Certo ou errado? Vamos lá. Correta. E aí, alguém quer falar? Certo? Tem que ser rápido. A gente tem 83 questões. Se a gente não... Essa questão da publicidade, eu vou ler aqui, depois eu deixo ver se ele deixou alguma lacuna no comentário. E aí eu explico aqui sobre essa questão de que às vezes eu poderia eventualmente ficar em dúvida sobre essa parte final, né? Que é, Professor, praticado sob desculpa que eu sigilos. demorei para desbloquear. Quando implica em segurança do Estado, Uhum. né? Então, eu só lembrei da parte da segurança do Estado, mas tem um outro. Eita! Tem uma outra coisa também, É da que um outro sociedade. motivo, Tá. isso, que faz com que possa sim haver esse sigilo. Pelo menos foi a única É coisa que da... me veio à memória agora. Olha,
Pois é mais esse tipo de questão é justamente essa parte final que causa uma dúvida na hora da prova ali do candidato, né? Tipo, será que existe ato secreto, né? Pode ser praticado, por exemplo, para vocês terem uma ideia, para vocês, né, visualizarem, se vocês entrarem no, como é que fala, no site lá da Sebrasp, na área especificamente do concurso da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. Você vai ver lá que os resultados da ABIN já têm um grau de publicidade diferente. Então, por exemplo, quem são os aprovados na ABIN? Você não tem o nome, só tem o número de matrícula, você não consegue saber quem foi aprovado. Ou seja, o cara que vai virar lá agente de inteligência, né, que seria o nosso James Bond 0007, você não sabe quem são. Parece estranho isso, né? Pô, mas e aí, como é que eu vou saber? Pode ter alguma corrupção, você está colocando sua filha de deputado, de senador, parente de quem é político. Mas, assim, que daria transparência, porque isso em alguns estados ocorre, né? Alguns municípios. Isso já aconteceu comigo lá no começo, lá no Pará. Tinha clara, assim, situações de que aqui estava tendo algum estranheza. Antes de eu passar na Marinha, eu fiz até um concurso também. Não, acho que já tinha até passado na Marinha, mas como eu tinha passado na Marinha, me convidou para fazer também prova para a Polícia Militar, para oficial. Fiz a prova de oficial da Polícia Militar, tirei um notão, já estava na batida boa, né? Tinha passado na Marinha, me empoderei. Nem me lembrava mais dessa história, mas agora, lembrando aqui, minha esposa sabe. Eu falei para ela, cara, minha nota é gigante. Cheguei lá, meu nome não estava. Só que era tipo assim, banca local, sei lá, não era assim, CESP, essas coisas, não. E aí fui, né, não estava, e fui lá no local onde fazia a prova, era também isso, década de 90, né? Então não era assim, não era recurso pela internet. Ah, vai lá e faz um recurso. Isso eu fui da Polícia Militar. O resultado não saía nem na internet, botava só uma lista lá no Comando Geral, da Polícia Militar em Belém. Aí o cara, ó, recurso tem que ir lá na coisa. Então era tipo um prédio, né? Uma sala. Aí fui lá, não era no prédio da polícia, não, era o que fez a prova lá, a instituição. Fui lá, eu falei, olha, eu fiz essa nota aqui, era garoto, né? 17 anos. Essa nota, tirei tanto em geografia, história, pelo gabarito que vocês divulgaram, matemática, português, acho que é só essas 4 disciplinas a prova lá. Estranho, porque aqui saiu o nome das pessoas a primeira coisa que saiu nesse resultado, não tinha a nota das pessoas. A mulher, não sei o que, veja bem e tal, a mulher toda constrangida. Ela falou, pô, esse pessoal tirou essa notona, assim, e era tipo 30 só, ou 40 vagas pro curso de oficial. Aí tinha também a parte das mulheres, aí tinha acho mais 10 mulheres, ou 50, eu acho que a turma. Ela falou, veja bem, eu falei, pô, mas tem como mostrar a nota pra gente, né? E tinha uns outros caras também que já estavam meio revoltados lá. Na verdade, não fui sozinho, já tinha mais uns 2 ou 3 que já tinham ido no comando geral e não tinha visto seu nome, também tinha tirado boas notas, e a grande reclamação é tem o nome que das pessoas passaram, mas não tem a nota. Né? Como é que a gente sabe que eu não passei? Se não tem a nota de quem passou, só tem um nome. E aí uns caras já na época já era, sei lá, meio envolvido com isso, né, de concurso militar, de polícia, e aí o cara já falou lá na hora nessa hora lá da banca, o nome daquele fulano de tal é filho de coronel, aquele outro é filho do coronel, aquele outro é filho de coronel, ali só tem nome de filho de coronel, que da polícia, que acho que o pai dele também era da polícia, mas não era coronel, não sei o quê, meu pai me falou isso, aí a mulher, olha, se fosse vocês eu ia na imprensa, mas você não pode divulgar? Não, proibiram a gente divulgar as notas. Poxa. Ou seja, transparência zero, né? Porque na verdade o princípio é esse, do concurso público, da seleção. Só que como eu estava indo para a Marinha, falei, mas também nem sabia, né? Oficial, né? Tá dentro para a Marinha para ser praça, mas também o salário da Polícia lá Militar de Belém é bem. Eu acho que um sargento da Marinha ganha mais do que um oficial da polícia lá em Belém. E aí, fora, né? Outras situações que a família, não, isso é polícia, mexer com bandido, essas coisas, né? Mais violência. E aí nem liguei muito para isso, mas não sei se essas pessoas depois reclamaram e entraram, não sei. Mas deu claramente que a mulher lá na hora falou que, olha, na verdade, assim, a gente só faz a prova, quem divulga. A mulher ainda falou essa frase, eu me lembro até hoje. Ela falou: a gente só faz a prova e quem divulga os nomes de quem passou é o comando geral. Eu falei, pô,
Como assim quem divulga o nome de quem vai fazer o curso? E no concurso da BIM tem isso, né? Esse sigilo, porque é segurança do Estado. Você não pode saber quem vai ser os oficiais de inteligência, quem vai ser os 007. Então, se você entrar no site da SESC, se tiver curiosidade, depois entra lá. Resultado final da BIM. Não tem o nome de quem passou. Só tem um número lá, um número lá. Só sabe quem passou, quem tá lá. Só sabe quem fazia o curso de formação, quem tá lá. Muito louco isso, né? Então é essa questão aqui, é um ato jurídico, um ato administrativo, que é o resultado final de concurso, mas que devido, né, segurança do Estado, ele é praticado sob sigilo. Ou não tem a transparência devida, não é nem sigilo total. Tem a publicação, mas só tem um número lá. São os aprovados, número tal, número tal, número tal. Não tem o número de quem for. Pode procurar, tentar encontrar onde está aquele número, tu não sabe. Só quem passou que sabe, eu acho que ele entra em contato diretamente. Ó, questão polêmica, mas vamos lá. A regra geral, de fato, é que os atos sejam publicados, admitindo excepcionalmente atos sigilosos. Em relação ao aperfeiçoamento do ato, em razão da sua publicação, ressalta que a doutrina majoritária entende que a publicação é requisito de eficácia. Assim, o ato estaria perfeito mesmo antes da publicação. Nessa questão, no entanto, o Sebrasp parece ter se pautado nas lições de José dos Santos Carvalho Filho e Marcelo Alexandrino, segundo os quais o ato administrativo é imperfeito até que se promova a sua publicação. A nosso ver, nos casos em que a publicação do ato é obrigatória, não se pode sequer considerar, não mais das vezes, que ele já esteja inteiramente formado, perfeito, antes de sua publicação. Por outras palavras, entendemos que, em regra, o ato que obrigatoriamente deve ser publicado é um ato imperfeito, não concluído, enquanto a sua publicação não ocorre. Porque, o que ele está dizendo aqui? É porque, por exemplo, para você ter um ato administrativo perfeito, você tem um chamado COFIFOMOB. O que é COFIFOMOB? A gente vai ver na aula de ato administrativo competência, finalidade, motivo e objeto. Então, competência, faltou a forma, desculpa, finalidade, forma, motivo, MO, e OB, objetivo. O ato está completo. A publicidade é uma questão de eficácia do ato. E aqui na questão que ele está dizendo, ele botou a publicidade como uma questão de concluir, de tornar o ato perfeito. Se aperfeiçoam com a publicidade. Então, mas, e é isso que ele está explicando. Assim, em alguns casos, o ato, para ter, é necessário ser publicado, então ele precisa, por exemplo, uma nomeação. Ela só se torna completa se você publicar. Se não tiver publicação, não tem a nomeação. Então, é essa a questão. Eu pensei que o problemático está aqui, e acabou nem comentando sobre a questão do sigilo. Vamos para a próxima, questão 43. No que se refere aos princípios informativos dos poderes da administração pública, na opção correta. A administração pública deve dar publicidade aos atos administrativos individuais e gerais mediante publicação em diário oficial, sob pena de afronta do princípio da publicidade. Por enquanto está correto essa. Vamos lá. Vamos ver as outras. Por força do princípio da motivação, que rege a atuação administrativa, a lei veda a prática de ato administrativo em que essa motivação não esteja mencionada no próprio ato, indicada em parecer. Isso aqui é muito forte, indicada em parecer não precisa, né? A motivação ela precisa estar no próprio ato, né? No próprio ato. O que é a motivação? Se você pegar um ato administrativo, por exemplo, um ato administrativo, um ato de nomeação, considerando a aprovação, se você pegar uma nomeação, vai estar lá, considerando a aprovação no concurso público, número tal, 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 classificação de número tal, aí vai botar a sua classificação, de acordo com o publicado no Diário Oficial da União, processo, aí cita o processo, ou seja, tudo isso é a motivação do ato, já está no próprio ato. Resolve nomear, aí nomeia as pessoas, né? Tá? Edivan, Luiz Carlos, William, e essa motivação do ato de estar nomeando, porque ele já diz o edital que foi publicado, o edital que tem o resultado final, a sua classificação, qual a classificação que ele vai nomear de tanto a tanto. Então, essa motivação já está no próprio ato. Precisa ter um parecer separado. Para mim, é essa a ideia. Vamos lá. Com uma delegação de competência se assenta no poder hierárquico da administração pública, cujo pressuposto é a relação de subordinação entre órgãos e agentes públicos, é inadmissível, é inadmissível a delegação de competência fora da linha vertical de subordinação,
errados, né? A própria Lei 9784 fala que você pode delegar, né, algumas competências fora do seu nível hierárquico, entendeu? Não é necessariamente para cá, para baixo, pode ser para o lado, para uma outra, né, até para um outro tipo de órgão, mas por uma questão técnica. Mas podem falar isso, eu estou marcando aqui no meu entendimento o que eu estou achando errado, por enquanto. No exercício do poder disciplinar, a administração pública pode impor sanção administrativa a servidor, ok? Sendo vedado ao Poder Judiciário, segundo a jurisprudência, perquiria a motivação nesse caso, sendo vedado, ou seja, proibido, é errado, né? O Poder Judiciário pode. Vamos lá, a letra E. Normas jurídicas que garantam ao usuário do serviço público o poder de reclamar da eficiência na prestação do serviço expresso nos princípios aplicáveis à administração pública, como forma de assegurar a participação do usuário na administração direta e indireta. Normas que garantem ao usuário o poder de reclamar da eficiência na prestação de serviços públicos expressam um dos princípios aplicáveis à administração pública, como forma de assegurar do usuário. Qual que seria esse princípio aqui? Da participação? Acho que seria transparência, não sei. Também não estaria tão errado. O que eu botei esse aqui? Vamos lá. A administração pública deve dar publicidade aos atos individuais e gerais mediante publicação no Diário Oficial da União, sob pena de afronta ao princípio da publicidade. Eu acho que o que está errado aqui nessa, agora lendo com mais calma, é que a publicidade não necessariamente ela se dá por meio do Diário Oficial da União. A publicação pode se dar pelo Diário Oficial da União. A publicidade ela pode ser mais ampla, pode ser tanto no Diário Oficial da União quanto num jornal de grande circulação. Então, essa aqui eu já eliminaria novamente numa segunda passada da prova. Eu ficaria agora com a letra E. Falem aí. Espera aí. Eu não cheguei a ver, professor, que eu tava no celular, né? Tava Tá, terminando de fazer um negócio, só a pergunta. Eu acho que essa E tem mais sentido mesmo, realmente. Fala. Então não vai dar tempo de você ler, né, cara? Não, Então pode vamos ir, passar. Vamos lá, não vai dar para ler de novo, senão fica o cara que tá vendo o vídeo, pô, tá lendo. Verdade. Se estressa, cara. Vamos lá. Letra A, incorreta. Como regra geral, a publicidade dos atos administrativos não requer a publicação em diário oficial. Neste caso, em razão de haver 3 destinatários certos e determinados, a publicidade é atendida mediante outros instrumentos, como via postal. Lei 9784. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal, com aviso de recebimento, por telegrama, e outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. No caso de interessado indeterminado, desconhecidos ou em domicílio indefinido, a intimação poderá ser efetuada por publicação oficial. Aí está falando de intimação, que aí deu a resposta. Mas para mim, era só você entender que publicidade não se confunde com publicação. A publicação ela pode se dar em vários meios, e um deles é no Diário Oficial da União. Mas tem atos que precisam de publicidade, mas você pode botar em um jornal de grande circulação, ou até mesmo afixar numa parede. Por exemplo, a própria lei 8.066, que ainda está em vigor, mas tem a nova lei 14.133, fala que alguns tipos de licitação, a publicidade se dá com a fixação do edital na porta lá do órgão público. Ou seja, foi feita a publicidade de acordo com a lei. E não necessariamente sua publicidade se deu numa publicação no Diário Oficial da União. Então, tem essas questões, que às vezes a gente confunde publicação com publicidade. Publicação, ela é um instrumento da publicidade, ela pode se dar por alguns meios. A publicidade não, é mais ampla. Letra B. Também está incorreta. A regra geral é que os atos sejam motivados, mas admite-se que esta declaração dos fundamentos da decisão conste apenas dos pareceres anteriores do ato. Lei 97/92, artigo 50. A motivação deve ser explícita, clara e concluente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Portanto, não é necessário que a autoridade transcreva tal motivação para o próprio ato, se constar de parecer prévio. Acho que a explicação seria outra, né? Na verdade, para mim, vamos ler de novo aqui. Por força do princípio da motivação que rege a atuação administrativa, a lei veda, né, proíbe a prática do ato administrativo, a prática de ato administrativo que essa motivação não seja mencionada no próprio ato,
indicado em parecer. Ou seja, veda não. Não, não é sim. Então, na verdade, sim, ela proíbe que esteja mencionado no próprio ato, não. Que esteja indicado em parecer também não. Mas esteja mencionado no parecer indicado no próprio ato também não é necessário. Então, a explicação para mim seria que não é preciso no ato você ter dois pareceres, não? Parecer do cara que autorizou. Você fez o ato e tem que ter outro parecer do ato, ou um parecer específico, até porque já pode ter um anterior, enfim. Isso aqui acho que a galera mataria mais fácil. Letra C. A letra C está incorreta no termos da Lei 9784 de 99. Em regra, é possível a delegação de competência a órgão não hierarquicamente subordinado, que é o que a gente viu. Ali ele fala que só pode ser no subordinado. Lei 9784 de 1999, artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Ou seja, não é necessariamente a delegação de competência se dá de órgão subordinado. Às vezes você tem um órgão, mas na verdade quem vai exercer aquela função ali agora é outro órgão. E não é hierarquicamente subordinado a você. Letra D. Também correta, pois... Ih, tirei demais. Tirei o marcador todo. Vamos lá. Também incorreta, pois o interessado pode se socorrer do Poder Judiciário para avaliar, por exemplo, a motivação do ato. Lá ele fala que veda ao Judiciário verificar o motivo do ato, sendo vedado pelo Judiciário, segundo a jurisprudência, perquirir, ou seja, buscar saber qual a motivação do ato. Correto, incorreto, né? Então, motivação, inclusive à luz dos princípios da razoabilidade, para saber qual a motivação, né, desse ato, para saber se tem proporcionalidade e razoabilidade, tem que saber a motivação do ato. Letra E, que a gente marcou como correta, está correta, encontra respaldo no texto constitucional, em razão das alterações promovidas pela Emenda Constitucional 19, a qual visou especialmente o ganho da eficiência do serviço público. Constituição Federal, CF, artigo 37, parágrafo 3º. A lei disciplinar as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas à prestação de serviços públicos, em geral asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica externa e interna na qualidade dos serviços, o acesso dos usuários aos registros administrativos e informações sobre atos de governos, observado o artigo 5º, inciso 10 e o 33. Isso aqui é a Lei de Acesso à Informação, isso aqui hoje. Isso aqui é a Lei de Serviços Públicos agora. Você já tem essas duas regulamentações. Vamos lá, SEBRASP, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Juiz de Direito Substituto, 2015. Vamos lá. Acho que foi o último concurso de juiz aqui do TJ. A administração pública não pode atuar com o objetivo de prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, nem os seus atos devem ser imputados aos funcionários que os praticam, mas ao órgão da administração. Ou seja, ele está fazendo uma definição, e ali nas letras A, B, C, D e E, ele quer saber qual é o princípio que isso se aplica, né? Qual é o conceito que você está falando, qual o princípio que você está querendo definir ali. Então, ele fala assim... Tipo impessoalidade no primeiro, professor. Provavelmente seria impessoalidade. Ele fala o seguinte, não pode atuar com o objetivo de prejudicar ou beneficiar pessoas. Ou a impessoalidade é a isonomia aí. Porque você não quer diferenciar, não quer favorecer ninguém, né? Você não quer nem prejudicar, nem beneficiar. Você quer ser impessoal. Nem os seus atos devem ser imputados a funcionários que os praticam, mas os órgãos da administração. Então, ficaria entre impessoalidade, isonomia não tem, ou teoria do órgão, né? Princípio do órgão também não tem nada disso. Então, vamos ficar com impessoalidade. Se a gente já matar por impessoalidade, você já só fica com esses dois aqui, né? Letra C e D. Que não tem aqui, ó, supremacia, legalidade, moralidade. Vamos tentar ver se é razoabilidade e eficiência.
A administração deve agir de modo célere, com o melhor desempenho possível de suas atribuições, visando obter os melhores resultados. Eficiência. E eu mataria Ok. eficiência. E aí eu mataria a questão, marcaria a letra D. Não é isso? Isso. Então vamos lá, vamos ler os comentários. As assertivas se referem-se respectivamente ao princípio da impessoalidade e da eficiência. Notem que foram mencionados no item a teoria da imputação, né, que aí você não imputa aquilo que foi feito ao órgão, mas ao agente público, e a impessoalidade, na sua dimensão de finalidade. Já o item 2, a banca mencionou expressamente o desempenho e o alcance dos resultados, não deixando dúvida que se refere ao princípio da eficiência. Gabarito letra D. Eu acho que eu não estou marcando. Deixa eu É só muito mudar bom, aqui. né, a gente fazer essas questões assim, né, professor e Luiz? Porque a gente já observa que às vezes na prática é bem assim mesmo, né? Ó. Identificou um, já eliminou três, né? Eliminou a A, identificou impessoalidade, eliminou A, B e E. Fica mais fácil, né? Às vezes você não sabe a questão toda, mas por eliminação você acaba matando, né? Às Verdade. vezes acontece isso. Eu já fiz prova que o cara falou, como é que tu matou essa? Cara, eu não sabia a resposta, eu fui vendo o que estava muito errado, né? E depois ficou ali, e aí eu chutei. Mas é um chute já direcionado, né? Não é um chute aleatório, é um chute assim. Deixa eu ver, marquei. É diferente de você chutar aleatório. É chutar direcionado significa assim, eliminei, assim, o grosso ali. Isso aqui eu sei que não é, isso aqui eu sei que não é, isso aqui não é. Agora ficou aqui. Irmão, vai ser aqui. Aquilo ali eu tenho certeza que não é. E aí o chute já é mais Professor, direcionado, né? Então está aqui ali. E aí tem gente que fica assim, querendo procurar o acerto. Não, primeiro elimina o que está errado. O cara quer o que é certo, mas elimina o que está errado, porque eu tenho certeza que ali não está certo. 45. Sebrasp, Fundação Universidade de Brasília, assistente de administração. Esse aqui já está a resposta aqui, mas vamos ler. O princípio da legalidade limita a atuação do Estado à legislação existente. Correto, né? O administrador só pode fazer aquilo que está previsto. legalidade, né? Princípio da legalidade. Né? Este é exatamente o efeito do princípio da legalidade, limitar a atuação estatal às determinações e autorizações que constam na legislação. 46. Sebrasp, Fundação Universidade de Brasília, assistente de administração. A administração pública é regida por princípios fundamentais que atingem todos os entes da federação, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Com relação a esse assunto, julgue um item subsecutivo. De acordo com o princípio da moralidade, os agentes públicos devem atuar de forma neutra, sendo proibida a atuação pautada pela promoção pessoal. Errado, né? Esse aí é o princípio da impessoalidade, né? Não é da moralidade. Porque, deixa eu botar aqui para você. O que ele fez aqui? Ele botou assim, o princípio da moralidade, certo? Isso aqui é a descrição, a gente deve atuar de forma neutra, pessoal, isonomia. Proibida a promoção pessoal, impessoalidade. Ele está descrevendo um princípio e falando que é outro, entendeu? A CESP faz muito isso. Tem que ter muito, tem que estar muito atento, que às vezes na pressa, cansado já da prova, você está certo. Sim, mas está É, certo, mas está, né? Peraí, está certo, mas não está conectado. Né? Parece conversa de doido, né? Doido fala um negócio, você fala outro, não, tá tudo certo. Sim, tudo está certo, mas conexão nenhuma uma coisa com a outra, né? Existe o princípio da moralidade? Existe. Existe esse conceito que ele colocou? Existe. Mas os dois não estão conectados. Teve uma, professor, que a gente pegou aí, eu achei ela muito boa. A pergunta estava dando um comando e todas as respostas estavam certas. Só que assim, uma só que estava de acordo com o comando, entendeu? Por exemplo, falou do Uhum, princípio da moralidade, justificou ela, e assim sucessivamente, mas só uhum, uma que tinha link com o comando que estava sendo sim. pedido aí. Então, Também assim, tem tem que que. se atentar muito mesmo. Na verdade, é cansaço, né? E busca pegar o cara pelo cansaço.
Então, repare que a atuação neutra, sem promoções pessoais, está de acordo com o princípio da impessoalidade. A moralidade se relaciona mais diretamente à atuação sob padrões éticos de probidade e honestidade. Vamos lá. Questão 47. Sebrasp, Fundação Universidade de Brasília, assistente de administração. A administração pública é regida por princípios fundamentais que atingem todos os entes da federação. União, estados, municípios e Distrito Federal. Ok. Com relação a esse assunto, julgue o item subsecretivo. Na hierarquia dos princípios da administração pública, o mais importante é o princípio da legalidade. O primeiro a ser citado na CF, existe isso? Quando eu vi o nome hierarquia, professor, eu já vi que estava errado, porque não há hierarquia, né? Não tem hierarquia, mas não existe o mais importante. Existe o mais importante para o caso concreto, para a situação na prática. Eu não posso, né, chegar a um processo na minha mesa, né? Hoje não chega mais na mesa, né? Tudo eletrônico. Chega na minha entrada, no meu computador, e eu olho aquele pedido, aquela situação do cidadão e digo, não, tá errado. Por quê? Porque o princípio da legalidade. Não, peraí, tem outros princípios, né? Tem que analisar como um todo, não existe uma hierarquia. Existem casos, inclusive, né, que a gente já estudou aqui, que chegou lá e, cara, isso aqui tá tudo errado. Tem que anular. Mas já concedeu há 10 anos. E agora? O princípio não é da legalidade. Pela legalidade, aquele ato está ilegal, é inválido. Mas pelo princípio da segurança jurídica, você vai fazer a sua nota técnica, dependendo do órgão, chama nota técnica, parecer, dependendo do que é que você vai escrever lá no processo, vai dizer, olha, de acordo com a segurança jurídica, por já ter passado mais de 10 anos, né, esse ato administrativo e os direitos adquiridos do cidadão, né, vai ter que se manter o ato mesmo ele sendo inválido. E continuar pagando, continuar concedendo, continuar o que aquele cidadão teve direito, né, a aposentadoria dele, o que for. Ou seja, não existe um princípio que é o maior de todos. No caso concreto, você vai analisar a situação e dizer, olha, nesse momento prevalece a segurança jurídica, quebra a hierarquia da legalidade, quer dizer, não existe hierarquia. Quebra, pressupõe que a legalidade seria a mais importante. Então, vamos lá. Então, estamos acordados que isso aqui está errado, né? Não há tal hierarquia entre princípios. Em outras palavras, um princípio não irá sempre prevalecer sobre o outro, nem mesmo o princípio da legalidade. É possível que o princípio da legalidade deixe de prevalecer, por exemplo, sobre o princípio da segurança jurídica. E é exatamente o que ocorre com a teoria do funcionário do fato ou com a decadência. Os princípios convivem em harmonia e, havendo conflito entre eles, o operador de direito deverá se socorrer da ponderação de valores em cada caso concreto. Vamos lá, questão 48. Marquei ela, marquei. Questão 48. Sebrasp, Ministério Público da União, técnico da MPU, Segurança Institucional e Transporte 2015. O servidor responsável pela segurança da portaria de um órgão público desentendeu-se com a autoridade superior desse órgão. Para se vingar do servidor, a autoridade determinou que, a partir daquele dia, ele anotasse os dados completos de todas as pessoas que entrassem e saíssem do imóvel. Com referência à situação hipotética, julgue o item que se segue. O ato praticado pela autoridade superior, como todos os atos da administração pública, está submetido ao princípio da moralidade. Entretanto, considerações de cunho ético não são suficientes para invalidar ato que tenha sido praticado de acordo com o princípio da legalidade. Não, né? Entendeu o que ele falou aqui? O servidor está lá na portaria, né, e acabou, sei lá, tendo um entreveiro ali com o chefe lá. Né? Demorou a abrir a cancela, demorou a conceder lá alguma coisa, né? Abrir o portão, essas coisas. O cara com raiva falou o seguinte, olha, agora, por causa disso, você vai anotar tudo. Tudo que passa aí tem que anotar, quem entra e quem sai. E aí ele pergunta para a gente nessa situação. Nesse caso, o ato praticado, né, esse ato praticado, essa ordem, a ordem, o ato, só para explicar agora,
Assim, porque às vezes pode ficar assim, eu falo muito em ato administrativo do ponto de vista escrito, mas tem ato administrativo que é oral. Por exemplo, quando um guarda de trânsito está lá levantando, passa, vem, apita, aquilo são atos administrativos. Ato administrativo é toda a expressão da administração pública que gera um comando de ação para o cidadão. Então, quando um guarda de trânsito está ali no meio da rua e ele dá um comando, ele está dando um ato administrativo. Por quê? Porque gera uma ação para o administrado. Então, nesse caso aqui, foi um ato administrativo oral. Ó, agora, você vai fazer assim, assim. Então, deu um comando, deu um ato, deu uma ordem, né? Tem uma ordem expressada pela administração pública, ainda que oral, o chefe dele falou. E aí ele pergunta isso para a gente, esse ato aí, praticado pela autoridade aí, como todos os atos da administração pública, está submetido ao princípio da moralidade. Ok, com certeza. Entretanto, considerações de cunho ético não são suficientes para invalidar um ato que tenha sido praticado de acordo com a legalidade. Errado, né? Hoje a gente sabe que não existe essa possibilidade de que a gente não verifique, né, de um ato administrativo as questões de moralidade, as questões da razoabilidade, as questões da proporcionalidade. Então, todo ato administrativo, mesmo ele sendo legal, não, cumprir todos os requisitos aqui, mas espera aí, é desproporcional isso aí. Não, eu tenho orçamento, olha só, eu tenho orçamento, recebi o parecer jurídico da minha procuradoria, está tudo ok, fiz a licitação e estou construindo um hospital, sei lá, uma escola para, sei lá, 10 vezes a capacidade do meu município. Não é razoável isso. Apesar de você ter recursos para isso, vocês não têm razoabilidade disso. A mesma coisa aqui. É ético o superior, né? Não vou considerar nada o superior dando uma ordem dessa. Ou seja, está legal, ele tem o direito de pedir para que o servidor ali da portaria passe a fazer isso. Mas só porque ele está com raiva, ele deu essa determinação. Enfim, o que ele quer, no final das contas, não é nem muito ligado ao caso concreto, mas dizer, vem cá, a gente não vai analisar a eticidade de um ato? Vai. Né? Considerações de cunho ético não são suficientes, é isso aqui, essa frase aqui que você tem que analisar. Considerações de cunho ético não são suficientes para invalidar o ato? São. Você vê que um ato, ele fere o princípio da moralidade? Não, mas está dentro da legalidade. Não, mas ele fere também o princípio, apesar de estar dentro da legalidade, ele fere o princípio da moralidade. E você pode anular esse ato, é isso que ele está perguntando. Então, errado. Os princípios da legalidade e da moralidade se complementam. Materialmente, e havendo a prática de ato imoral, este será considerado inválido e, portanto, deve ser objeto de anulação. Okay. Não, 49. SEBRASP, Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, técnico judiciário e administrativa. No que se refere ao regime jurídico administrativo brasileiro e aos princípios regentes da administração pública, julgue o próximo item. Em decorrência do princípio da impessoalidade previsto expressamente na Constituição Federal, a administração pública deve agir sem discriminações, de modo a atender a todos os administrados e não a certos membros, em detrimento de outros. Ele está perguntando se essa é a definição do princípio da impessoalidade. Sim. Correto, né? O objetivo do princípio da impessoalidade é esse, né? Você não distinguir a quem você vai atender. Não, vai atender primeiro o filho do fulano de tal, primeiro o meu amigo. Não. Vai entender a todos sem definir a determinados, né, grupos. Pode Qual falar. a diferença entre isonomia e impessoalidade? Assim, tem algo que seja mais gritante a diferença? Não. A impessoalidade tem a ver com a destinação da sua ação. Entendeu? A destinação. Primeiro, assim, tipo assim, você vai fechar os olhos, botar uma banda preta nos seus olhos. Você vai usar aí o princípio da impessoalidade. Eu não estou vendo nada.
Se você usar só o princípio da impessoalidade de olho fechado, você cumpre integralmente desculpa, você cumpre integralmente a impessoalidade, cumpre integralmente a isonomia, só que a isonomia do ponto de vista formal. Você precisa tirar se ela está tampando seus olhos para que você cumpra. Aí você vai ter que cumprir assim, positivamente a isonomia do ponto de vista formal, a publicidade, se você está de olho fechado, você vai trabalhar todo mundo pessoalmente, mas você precisa da isonomia do ponto de vista material. O que é a isonomia do ponto de vista material? Estou no atendimento ao público aqui, do serviço ao público, como é que funciona a isonomia? Do atendimento ao público, chegou uma senhorazinha aqui, ela tem que passar na frente. Chegou uma mulher grávida, chegou na frente. Porque a isonomia, ela se diferencia da impessoalidade, porque a impessoalidade se trata todo mundo igual, não tem que fazer diferenciações, não tem que dar preferência para ninguém. A impessoalidade. Agora, a isonomia, ela tem o aspecto da impessoalidade, mas ela tem outro aspecto material. É que você tem que tratar os desiguais de formas desiguais. Então, o processo administrativo na administração pública, se for de idoso, ele tramita na frente de outro. Isso está na própria Lei 9784. Então, a diferença entre a impessoalidade e a isonomia é que a impessoalidade é tratar todo mundo igual. A isonomia, ela avança. Eu trato todo mundo igual na medida da sua igualdade. E tenho que tratar desigual à medida da desigualdade que essa pessoa tem. Essa é a diferença principal. Tratar Não os sei se deu iguais para entender. iguais, entendi. Tratar os iguais iguais e os diferentes de forma diferente na medida de suas diferenças, né? Ou desigualdade. Como? Repete para mim, por favor, isso aí, porque isso aí é meio confuso mesmo. Né? Para você, vamos lá. A isonomia, ela tem um aspecto formal, que é tratar todo mundo da mesma forma. Aí você gera a seguinte frase: tratar os iguais de formas iguais. E é igual, se praticamente sinônimo do princípio da impessoalidade, tratar todo mundo igual. Só que a isonomia hoje, ela tem um aspecto material. Esse aspecto material é dizer o seguinte: se eu tratar todo mundo igual, vai ter alguns que não são totalmente iguais. E aí você vai criar uma desigualdade, você vai ferir a isonomia. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que tratar os iguais de forma iguais, né? Tratar todo mundo igual de forma igual, pessoas que são iguais, eu tenho que tratar de forma desigual as pessoas na medida da sua desigualdade. Isso significa o seguinte: se eu tratar todo mundo igual, tem um cara ali que tem dificuldade de escrever, de visualizar, uma pessoa que tem portadora de necessidades especiais, se eu tratar ela igual, ela vai ficar prejudicada. Por quê? Porque ela não é igual ao outro. Então, a prova dela, na hora do concurso, vai ser uma prova gigante. Isso aí é isonomia. Porque se eu desse a prova igual para ela, ela não ia conseguir ler. Então, as pessoas que têm portador de necessidades especiais em provas, elas têm um tratamento diferente. Elas fazem, às vezes, em prova em sala separada. Às vezes, tem uma pessoa para ler para ela, que a pessoa não consegue ler. Não sei se você sabe isso. Um Tem concurso, intérprete. tem intérprete, tem provas de concurso que tem tudo isso. Tem um amigo meu que ele tem deficiência visual, quando ele sai da prova, muito engraçado. Eu já fiz prova com ele. Quando eu vejo, lá vem ele com a prova, que nosso grandão assim. A prova dele é impressa desse tamanho aqui, cara. A letra, uma questão dele é uma página 4, mas ele só consegue ler daquele jeito. Ele tem uma deficiência visual gigante. Em um olho ele é cego e o outro ele enxerga muito pouco. Então, para ele conseguir ir com óculos, né? Se ele tiver problema no outro olho, já era, vai ficar cego totalmente. Porque um olho ele não enxerga nada, zero. E o outro que ele enxerga já teve catarata, já teve não sei o quê. Tipo, assim, não dirige, a mulher que dirige para ele. E aí, quando ele faz a prova, é desse tamanho a prova. As provas, vai lá na casa dele, deixa eu ver a prova aí. A letra é desse tamanho. Assim. Então, a isonomia é nesse sentido.
Isonomia no sentido de você tratar o desigual. Essa, para mim, essa é a grande diferença para você diferenciar impessoalidade de isonomia. Impessoalidade é como se fosse a primeira parte da isonomia, é a parte formal da isonomia. A isonomia avança, porque você também, porque se você fosse levar essa questão da isonomia para a impessoalidade, você ia parecer que você está descumprindo a impessoalidade, não seria? Não, peraí, está tratando alguém diferenciado, tem que tratar todo mundo igual. Não, não, mas aí aqui eu já saí do âmbito da impessoalidade. Eu estou indo para o âmbito da isonomia. Só seria a quebra do princípio da impessoalidade se eu tratasse alguém desigual ou favorecesse alguém sem ele ter nada de desigual dos outros. Aí eu quebro tanto a impessoalidade quanto a isonomia. Eu tenho que justificar essa desigualdade dele, né? No processo, por que você fez esse processo antes do outro? Não, porque essa pessoa é uma idosa. Essa pessoa está internada, essa pessoa está na UTI. E a lei me ampara, dizendo que as pessoas que estão nessa situação têm 10 processos para eu despachar hoje. Só vou conseguir despachar um. Eu vou pegar o último da fila, porque o último da fila, na verdade, no processo ali eletrônico, ele é um idoso. Então, isso é feito auditoria depois, assim, se um processo passou na frente do outro. Vamos lá, questão 50. Sebrasp, Tribunal Regional do Mato Grosso, Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, Técnico Judiciário, Área Administrativa 2015. Assinale a opção correta acerca dos princípios expressos e implícitos da administração pública. Deixa eu pegar aqui meu lapisinho. Para a aplicação do princípio da eficiência, existe expressa disposição na legislação infraconstitucional? Existe expressa? Já está. Já está na Constituição. Isso aqui teria que adentrar um pouco. O Luiz Carlos não fez o curso de Direito Constitucional com a gente, mas no Direito Constitucional tem 3 tipos de normas. Em 30 segundos eu vou explicar isso. Existe a norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada. Os princípios constitucionais da administração pública, os expressos, são norma de eficácia plena, ou seja, está ali e já tem que aplicar. Não precisa tirar. Tanto que quando o Supremo Tribunal Federal foi julgar a questão do nepotismo, ele disse o seguinte: eu não preciso de lei, de legislação infraconstitucional, porque o princípio da moralidade ele já está no próprio caput do 37, então eu faço a súmula baseada no 37. Ou seja, porque ele está dizendo que o princípio da moralidade, que gera ao não nepotismo, a não ter o nepotismo na administração pública, ele é uma norma de eficácia plena. Não sei se eu tentei explicar. Ou seja, nas normas constitucionais, elas têm três eficácias. Plena significa o seguinte: o que está escrito ali eu já tenho que aplicar. Precisa de outra lei para explicar isso. Norma de eficácia contida. O que tem ali eu já posso aplicar, mas pode vir uma norma e restringir aquilo ali, né? Tentar criar alguns requisitos para que aquilo ocorra ou não ocorra. Norma de eficácia limitada está ali, só que eu não posso exercer. Eu preciso de uma lei para regulamentar isso. Então, o que ele está perguntando ali é que se o princípio da eficiência precisa de uma norma para que possa, né, ser aplicado ele na administração pública, esse princípio. Ou, de outra forma, falando de outra forma, que se o princípio da eficiência é uma norma de eficácia limitada. E por causa da súmula 13 do nepotismo, a gente sabe claramente que o LIMP é uma norma de eficácia plena. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Vamos para o próximo. Letra B. O princípio da finalidade decorre do expresso princípio constitucional da publicidade. Sim, né, também. Deixa eu marcar aqui. Para mim está correto isso aqui. Princípio constitucional da publicidade está lá, do LIMP, e ele decorre o quê? Da finalidade. Eu erraria, Finalidade. professor. Calma aí, vamos deixar aqui em Eu achei branco que era também. outro. Vamos lá. Vamos ver os outros. Porque, na verdade, é impessoalidade. Calma aí, vou explicar para vocês. É porque, na verdade, tem 3 níveis aí. Publicidade. É expresso? É o LIMP.
Dele decorre o quê? O princípio da impessoalidade. Ok. Só que do princípio da impessoalidade decorre outros dois, que é da finalidade e da não promoção pessoal, que é como se fosse subprincípios, entendeu? Mas vamos deixar ali por enquanto aí. Então, na verdade, o que decorre mais diretamente da publicidade é a impessoalidade, mas a impessoalidade ela se divide em dois: finalidade e não promoção pessoal. Vamos lá. Princípio da razoabilidade, respeito à atividade legislativa, não se aplicando à atividade administrativa, errada, né? Aplica-se também à atividade administrativa. Na verdade, é da atividade administrativa em especial. O princípio da impessoalidade, aqui, ó, é conceituado como o dever de motivação dos atos administrativos? Não, é o princípio da motivação, né? Princípio da lealdade e da boa-fé estão compreendidos no princípio da moralidade administrativa? Eu achava que era essa. Eu acho que é essa. Os princípios da lealdade e da boa-fé estão compreendidos. O problema é que o Lealdade boa fé, não princípio é? da lealdade não me lembro muito dele, não. Da boa-fé, sim, existe o princípio da boa-fé objetiva, né? Os atos eles são legítimos até que se prove ao contrário, são de efeito de boa-fé. Compreendido o princípio da moralidade também está correto. E agora? Vamos eliminar aqui. Para a aplicação da eficiência exige expressa? Não, isso aqui é completamente errado. Letra A, completamente errado. Princípio decorre do princípio constitucional da publicidade? Pode estar certo. Atividade legislativa, princípio da razoabilidade de respeito só à atividade legislativa? Completamente errado. O princípio da impessoalidade é conceituado como dever de motivação dos atos administrativos? Não, né? O princípio da impessoalidade trata todo mundo igual. Então ficou a letra B e E. Letra B. O princípio da finalidade decorre do expresso princípio constitucional da publicidade. O princípio da lealdade e boa-fé estão compreendidos no princípio da moralidade administrativa. E aí? Quais Eu vocês acho que eu, marcam? Eu iria de é. Apesar que eu inverteu a ordem lá do comando da questão, o comando pediu expressos, né? Que no caso Não. seria a moralidade, e Uhum. aqui inverteu. Mas eu iria com ele porque eu acho que essa lealdade e boa-fé eles estão como sinônimos aqui. Uhum. Na minha compreensão, está como sinônimos. E elas estão dentro da moralidade, né? Assim como a ética, né? Eu iria de é. Doutor Luiz Carlos. vou de B. Vou acompanhar a letra E. Vamos ver quem vai perder qual o concurso, deixar de ser técnico judiciário. Letra A, incorreta. A aplicação dos princípios e sua produção de efeitos, em geral, independe de edição de lei regulamentadora, diferentemente da aplicação das regras jurídicas. Um dos efeitos práticos de um princípio consiste em impedir a criação de regras no sentido contrário. Letra B também está incorreta, já que a finalidade decorre, na verdade, do princípio da impessoalidade. Nesta dimensão, o princípio da impessoalidade também é chamado de princípio da finalidade, justamente por exigir que a atuação administrativa sempre tenha como fim o interesse público. Ah, tá. Ele fala que o princípio da impessoalidade, que faz com que surja o princípio da finalidade, não da publicidade. Então, é aí que está o erro. Deixa eu marcar aqui, que essa aqui é pegadinha. Eu não tinha resolvido uma dessas. Vamos lá. A alternativa letra C está incorreta, já que o princípio da razoabilidade se aplica tanto à atividade legislativa, servindo como diretriz para o conteúdo das leis, quanto à atividade administrativa, na função de interpretar a aplicação da legislação. Letra D incorreta, ao se referir ao princípio da motivação. O que ele quer aqui? A impessoalidade. O que ele falou? O princípio da impessoalidade é considerado como dever de motivação, não é o princípio da motivação mesmo. E a letra E é correta. Os princípios da lealdade e boa-fé estão compreendidos no princípio da moralidade. Esse lealdade aqui que me quebraria na prova. Vamos lá. Questão 51. Analista Você de colocou certo lá, administração. professor? Não. Cadê? Esse aqui, né? Marcar ele.
Vamos lá, questão 51. Acerca do regime jurídico administrativo, julgue o próximo item. Em razão do princípio da legalidade, a administração pública está impedida de tomar decisões fundamentadas nos costumes? Não, é errada, né? Nesse caso, por quê? Em alguns casos, a lei, né, a própria lei diz que nesse caso específico, naquele caso, você segue o costume. Então, não proíbe você usar o costume. Só não pode usar dois tipos de costumes. Um costume contra a legem, ou seja, um costume que é contra a própria lei, e um costume praeter-legem. O que é praeter-legem? É um costume que está além da lei, ou seja, a lei não autorizou usar esse costume. Não é que ele é contra a lei, ele é praeter-legem, ou seja, para fora da lei. Agora, o costume segundo legem, são três tipos de costumes que existem. Segundum legem é segundo a lei, aí você pode usar. Os costumes administrativos constituem fonte do direito administrativo. Assim, caso contrariem a lei, eles podem ser utilizados como base para as decisões, caso não contrariem, desculpa. Caso não contrariem a lei. Então, está errado. Então, o costume pode ser utilizado sim. Quem não pode é ser usado dois tipos dele, o que é contra a lei e o que está além da lei. Então, por exemplo, num determinado órgão administrativo, né, um determinado órgão público, se tem um costume de atender as pessoas nessa ordem e não tem nada contra a lei ali, ok. Tem a fila do preferencial? Tem. Ok. É um costume conforme a lei ali. Impessoalidade, ordem de chegada. Quem tem atendimento preferencial, idosos, gestantes, crianças, vai para o outro lado. Ok, não tem nada contra a lei, o costume é isso. A lei não proíbe ser atendido na ordem de chegada. Vamos lá. Suponha que um servidor público fiscal de obras do DF, no intuito de prejudicar o governo, tenha determinado o embargo de uma obra de canalização de águas fluviais, sem que houvesse nenhuma irregularidade. Em razão da paralisação, houve atraso na conclusão da obra, o que causou muitos prejuízos à população. Com base na situação hipotética, julgo os itens a seguir. O ato de embargo da obra atenta contra os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. Vamos lá. O que ele falou aqui? Tribunal de Contas do Distrito Federal na Administração Pública. Um servidor público, que é fiscal de obras, no intuito de prejudicar o governo, ou seja, ele queria, né, prejudicar. Então, aqui ele já quebrou aqui a impessoalidade, que ele tirou, né, o foco, né? Ou seja, você favorecer ou prejudicar alguém, você tirou o foco da impessoalidade. Já tem aqui o primeiro. Tenha determinado o embargo de uma obra de canalização e água fluvial sem que houvesse nenhuma irregularidade. Ou seja, não tinha nenhuma irregularidade, ou seja, já foi contra a legalidade, não tinha nada que pudesse ele embargar. Em razão da paralisação, houve atraso na conclusão da obra, que causou muitos prejuízos à população. Com base na situação hipotética, julgo os itens. Só voltou a identificar aqui a moralidade, mas acho que caberia aqui também, no caso aqui não tem nenhuma irregularidade. Ou esse aqui, com o intuito de prejudicar o governo, entendeu? Causando prejuízo, não sei. Para mim estaria certo. Eu acho que está implícito também Uhum. na legalidade, Uhum. porque seria imoral da parte dele saber que uma coisa está dentro da legalidade. Sim, não é e ético ele dele, né? não é ético e imoral, né? No semântico, quando você vai interpretar, isso aqui não é uma conduta ética do cara. Pode falar, Luiz, o que é que você ia falar? Para mim, eu acho que está correto. Está correto. Vamos lá. Vamos lá. Notem que não havia fundamento para a atitude do fiscal de obras, de sorte que realmente, né, atenta contra os princípios, contra vários princípios, dentre os quais a legalidade, impessoalidade, finalidade e da moralidade. Vamos lá. Como a legislação prevê que o embargo deve ser adotado em certas hipóteses previstas, ao determinar o embargo fora das hipóteses legais, o servidor está agindo contrariamente ao princípio da legalidade. Considerando que a finalidade do ato não objetivou o resguardo do interesse público, mas visou a motivação pessoal, o embargo atenta contra o princípio da impessoalidade. Por fim, o servidor se desviou de qualquer padrão ético ou decoro de atuação, ao embargar sem razão, podendo também o ato ser considerado imoral. Então, genericamente, também ele estava imoral.
você vê também que algumas questões ela é muito mais de bom senso, né? Mesmo você não conhecendo os princípios, você chegaria a essa conclusão às vezes. Uma SEBRASP, Tribunal de Justiça do Ceará, na lista judiciária 2014. Que se refere ao regime jurídico e administrativo, assinale a opção correta. A criação de órgão público deve ser feita necessariamente por lei. É aí correto. A extinção de órgão, entretanto, dado não implicar aumento de despesa, pode ser realizada mediante decreto. Isso aqui é direito administrativo. Não. A única coisa que você pode extinguir mediante decreto são cargos Ah, públicos, desde que estejam não ocupados ou vagos. Então, isso aqui, na verdade, não é direito administrativo, mas também cabe. Vamos lá, deixa eu explicar. Tanto o órgão quanto o cargo público eles são criados por leis. O órgão que é a estrutura física, né? Estrutura, né? Aquela estrutura lá, ministério, secretaria, departamentos, coordenação, são criados por lei. No caso da extinção, o cargo público, o cargo de determinada função de confiança, determinada coordenadoria, ele pode ser extinto, mas não tem que ter ninguém ocupando aquele cargo. É chamada extinção de cargos públicos se estiverem vagos. No caso de um órgão público, não. Uma coordenação, um departamento. O presidente, teve um setor, só dando um exemplo, né? Não estou dizendo que é caso concreto, um setor, sei lá, apareceu na imprensa, está perturbando o cidadão, causou risco de imagem para o governo, vou extinguir esse órgão público. Não pode, tem que passar pelo Congresso. Não pode extinguir o órgão lá. Que tá, mesmo que o órgão esteja fazendo fiscalização, trazendo risco de imagem para o governo, porque está perturbando a população, vai ter que ficar. Para extinguir ele, tem que ir lá para o Congresso para extinguir, entendeu? A autotutela administrativa compreende tanto o controle de legalidade ou legitimidade quanto ao controle de mérito. Para mim, correto. sim. Esse controle de legalidade ou legitimidade é o controle de anulação. E o controle de mérito é o controle da revogação. Então, pela autotutela, você tanto pode anular os seus atos quanto revogar os atos administrativos. Então, pode ter os dois. Lembrando, só acrescentando aí para o pessoal, né? Lembrar daquele truquezinho, né? A anulação, ele retroage, né? Na testa. Ex tunc. E Sim, quando a revogação é ex nunc, de para trás para frente. frente, né? Daquele momento para frente. Só para acrescentar mesmo. Vamos lá. A motivação deve ser apresentada concomitantemente à prática do ato administrativo. Meio estranho aqui, concomitantemente. Vai ser antes, né? De acordo com o princípio da publicidade, ou pode ser até depois. Por quê? A gente vai estudar lá em ato administrativo chamado convalidação dos atos administrativos. Às vezes você não apresentou a motivação, foi questionado, não, vou apresentar aqui. Conseguiu motivar, ok, o ato continua válido, é chamado de convalidação, mas precisa, para mim, concomitantemente está forte aqui. De acordo com o princípio da publicidade, que tem origem constitucional, os atos administrativos devem ser publicados em diário oficial? Não, né? Aí é publicação, não é princípio da publicidade. Não é essa obrigatoriedade. Eles precisam ter públicos, mas pode ser diário, oficial, jornal de grande circulação. Muitas vezes atos administrativos são publicados na publicidade dele é publicação na portaria da prefeitura, entendeu? Tem que estar lá pregado lá no quadro de avisos. No Brasil, ao contrário do que ocorre nos países de origem anglo-saxã, o costume não é fonte do direito administrativo. É assim, né? A gente acabou de ver uma questão lá em cima. O costume ele é fonte do direito administrativo. Só não é uma fonte direta, é uma fonte indireta, né? Ela não, aí tem três tipos, né? Como é que é? Três E agora tipos eu de. esqueci o nome. Tá. Contra a lei, Tipo, né? Não pode ser contra a contra, lei e contra nem a lei legem, contra a contra lei. legem, segundo legem e pré-legem, ou seja, fora da lei. Um é contra, um é segundo a lei e outro é fora da lei, ou seja, não tem previsão em lugar nenhum. Não tem lei que regulamente aquilo. Não, para mim ficaria, agora eu me perdi na leitura. Eu acho que aqui, A letra B, B, letra B. Aqui estaria errado extinção de órgão público, aqui estaria errado concomitantemente, aqui é a obrigatoriedade oficial da União, e aqui dizendo que não é uma fonte. Estaria pela eliminação. Mais algum meio? Alguém?
Não, não, B mesmo, professor. É B mesmo. Vamos lá. A letra A está incorreta, já que não se pode criar os órgãos mediante decreto, trata-se de atribuição reservada à lei. Consoante se depende da parte final da seguinte regra constitucional. CF, artigo 884, inciso 6. Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação e extinção de órgãos. Ou seja, você não pode nem criar nem extinguir órgãos, né, com decreto. Você pode fazer o que com decreto? Organização e funcionamento dele. Organizar ele. Letra B está correta, consoante a súmula 473 do STF. A administração pode anular seus atos quando eivados de vícios que o tornem legais, porque deles não se originam direitos, controle de legalidade, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, controle de legitimidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Letra C. Vamos lá. A letra C incorreta, já que a motivação poderá também ser prévia. Imagine o exemplo de um ato que é praticado motivado por um parecer previamente emitido no bojo de um processo administrativo. Falta só dele falar aqui da convalidação, que é uma motivação posterior, para tentar sanar um ato. A letra C, letra D, está incorreta. De fato, o princípio da publicidade tem sede constitucional. No entanto, não podemos confundir publicidade com publicação. A publicação no Diário Oficial é apenas uma das várias formas de se conferir publicidade a determinado ato. Uma ou outra forma seria, por exemplo, a notificação postal, a disponibilização do documento por meio da internet. Por fim, a letra E, que era o quê? No Brasil, não é o costume. É incorreta, porque o costume tem sido considerado como fonte secundária do direito administrativo. Então, ficou a letra B mesmo. Cadê? Marcar aqui. Aqui. Vamos lá. Questão 54. Vamos até 55 hoje. Sebrasp, titular de Tribunal de Justiça de Sergipe, titular de Serviços de Notas e Registro 2014. Considerando os conceitos do direito administrativo e os princípios do regime jurídico administrativo, assinale a opção correta. Vamos lá. O princípio da proteção à confiança legítima, a possibilidade de manutenção de atos administrativos inválidos. Para mim, correto, por enquanto, né? A confiança legítima é bem parecida com o princípio da segurança jurídica, não? É uma decorrência do princípio da segurança, da segurança Eles jurídica. são sinônimos, professor? Não são sinônimos, conceitos Não, diferentes. tá, ok. Confiança legítima é o seguinte, confiança legítima é o seguinte, cidadão chega no balcão, né? Chega no balcão, está sendo atendido por uma pessoa ali. Foram Eu não funcionários de sei, fato. eu não sei, o funcionário de fato, eu não sei. Mas eu tenho confiança legítima de que a administração pública, os atos dela são legais, as pessoas que estão ali são servidores públicos. Eu não vou questionar. Eu não chego para ser atendido pelo auditor fiscal dizendo, me mostra aí sua portaria de nomeação para ver se você é auditor mesmo da Receita. Mostra a carteira de identificação funcional. Não dá, né? Você como cidadão. Então, você tem confiança legítima daquela situação, que depois resvala na segurança jurídica, né, dos atos praticados, mesmo que aquela pessoa que você teve confiança legítima, ela não tinha competência para aquilo. Aí já entra a teoria do princípio da funcionária do fato. Então, são Então, vinculados. Eles não são iguais, cada um é uma informação diferente, uma conceituação pode-se diferente. pode-se falar que a confiança legítima, a pessoa passiva é o administrado? Pode ser, mas não Nessa teria isso. situação concreta, sim, Não, né? Pode ser que tenha outro. Mas pode ser o próprio órgão público. Você pede uma informação lá para um órgão público, o cara te fornece a informação, confiança legítima. Pedi informação para o órgão, ele me forneceu. Agora, se o cara fornecer informação equivocada, por quê? Porque ele sabia que o processo que eu estava querendo instruir aqui é de um parente dele, aí é outra coisa. Então, mas eu tenho confiança legítima, é que nem eu falei, já participei de PADs em que, né, a situação era o seguinte, uma pessoa, né, foi denunciada de que não estava frequentando o órgão público.
mandei para o órgão dele, para o chefe dele, quero as folhas de ponta do cara. O cara me mandou. Confiança legítima. O chefe dele mandou as folhas de ponta assinado pelo, né? Pelo servidor e pelo próprio chefe, de que estava sendo. Não, eu tenho confiança legítima. Então, não necessariamente passivo é o próprio o cidadão, Entendi. pode ser o próprio interno na administração pública. Consoante o Obrigado. critério da administração pública, o direito administrativo é o ramo do direito que tem por objeto as atividades desenvolvidas para a consecução dos fins estatais, excluídas a legislação e a jurisdição. Isso aqui está pegando aquela primeira aula que a gente fez, lembra? Os critérios da administração pública, entendeu? Isso aqui tem que pegar a primeira aula lá que a gente fez, deixa aqui por enquanto. Adotando-se o critério do serviço público, isso aqui tá vendo? Isso aqui são chamadas escolas que a gente viu. Define-se direito administrativo como um conjunto de princípios jurídicos que se disciplina a organização, atividade administrativa e atividade do Poder Executivo e os órgãos descentralizados. Isso aqui você já sabe que está errado, por quê? Porque como o critério é do serviço público, ele entende que é um conjunto de princípios que rege o quê? O próprio serviço público, não o Poder Executivo, entendeu? Isso aqui você tentava matar sem saber a escola, entendeu? São fontes primárias do direito administrativo, os regulamentos, a doutrina e os costumes. Costume morreu, né? Costume matou a questão. Costume é fonte secundária, não primária. Dado o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, é possível a administração pública, mediante portaria, impor vedações ou criar obrigações aos administrados? Sim, né? Hã? Sim. Agora isso aqui ele botou meio polêmico, porque na verdade a portaria tem que estar baseada numa lei, né? Eu ia dizer Ou agora, princípio da eventualmente num legalidade. decreto, né? Para preservar a possibilidade da legalidade. A questão foi difícil. Questão de quê? De cartório, precisão de cartório. Confiança legítima, sedimentação de atos administrativos inválidos, para mim está ok. Critério da administração pública, direito administrativo é o ramo do direito que tem por objeto a atividade desenvolvida para a consecução dos fins estatais, excluídas a legislação. Eu estou tentando me lembrar aqui, deixei em branco aqui, o critério da administração pública, a escola da administração pública. Mas eu acho que essa escola seria justamente desenvolvidas para a administração pública. Não, incluída a legislação e a jurisdição. Porque ele entende a administração pública como tudo, entendeu? Como gênero. É o critério da administração pública. Então, essas duas teriam errado, apesar de você ter esquecido. Agora ficou faltando só a letra E e a letra A. Costume não é. Sabe por que eu E iria aí? de A? Dado o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, é possível a administração pública mediante portaria. Porque um dos princípios é que a administração pública, né, da administração pública é o princípio da legalidade. Então, eu não acho que uma portaria daria poder para ele, para supremacia, né? No caso aqui da palavra-chave seria supremacia, Ah, tá. criar Então, obrigações. então, de certa forma, o que tu está dizendo é que acho que aqui ele está querendo dar a interpretação e dizer o cara tipo, surgiu do nada com uma portaria impondo um negócio que não tem nem lei, né? Ele tá querendo dizer isso, criando uma coisa que não tem, que não existe. Onde torna a administração a supremacia, né? Do interesse público sobre nós. Então, eu acho. Eu mataria Não, por aí. não, a supremacia ela existe e um dos objetivos é justamente esse, se impor em relação ao particular. Agora, a forma de se impor que eu acho que está errada aqui. Então, não é. Quem não Não é deixou, por... não ficou claro se essa portaria ela é legal, entendeu? Que aí, de certa Entendi. forma, você está abusando da sua supremacia, está botando uma portaria, criando uma coisa que não está prevista. Seria Eu isso, acho para mim. que O erro poderia. precede a lei, né? Eu iria de A. Luiz, vou ler aqui. Eu acho que é A também. Vamos lá. Letra A está correta. Segundo o princípio da proteção à confiança legítima, em algumas situações, atos inválidos são mantidos, levando-se em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria administração por terceiros.
A letra B está incorreta. Segundo o critério da administração pública, o direito administrativo é, na verdade, um conjunto de princípios que rege a administração pública. Repare que a banca se referiu ao critério negativo residual. É outro critério, seguinte. A letra C está incorreta. Segundo o critério do serviço público, o direito administrativo é aquele que se debuta sobre a instituição, organização, funcionamento e a prestação de serviços públicos, né? O próprio serviço público. A questão se pautou, na verdade, o critério do Poder Executivo, aperfeiçoado por Carlos de Barros Júnior, conforme sintetiza de Pietro. A letra D está incorreta, pois a doutrina e costumes não são considerados fontes primárias de direito administrativo. Como regra geral, apenas a lei em sentido amplo ostenta a condição de fonte primária de direito administrativo. Por fim, a letra E, incorreta, já que a criação de obrigações ou imposição de vedações aos particulares segue o princípio da legalidade. Ou seja, mesmo diante da supremacia do interesse público, a administração não pode criar obrigações ou vedações aos particulares sem respaldo em lei. Ah, tá. Então, essa questão realmente, esse item ele estava dando a entender que a portaria estava surgindo sem um respaldo legal, né? Em outras palavras, atos normativos legais não são suficientes para tanto. Então, letra A. Estava confundindo as coisas. Questão 55 para finalizar hoje. A gente deixa as demais para finalizar na próxima aula. A respeito, aí a última de exercício já entra em novos assuntos. A respeito dos princípios das fontes e do conceito de direito administrativo, assinale a opção correta. De acordo com o STF, os tratados internacionais de direito administrativo serão fontes do direito administrativo pátrio, desde que sejam incorporados ao ordenamento jurídico interno mediante o mesmo procedimento previsto na CF para a incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos. Nada a ver, né? Todo tratado, independente dele ser de direitos humanos ou não, ele tem um procedimento de internalização. A partir do momento que um tratado é internalizado no Brasil, ele tem força de lei. O Brasil acordou, foi internalizado, tem força de lei, então ele passa a ser. E não precisa seguir o rito dos tratados de direitos humanos. Porque os tratados de direitos humanos, só explicar melhor, ele tem um rito de emenda constitucional, 3/5, 2 casas no Congresso Nacional, ele tem força de emenda constitucional, dependendo da situação. Nessa situação específica, de 2 vezes, 3/5 em cada casa, ele tem força de emenda constitucional. Se ele for de norma, não seguir esse procedimento, e para ser norma supralegal. Então, aqui ele confundiu as coisas. Então, um tratado sobre direito administrativo foi internalizado no Brasil, ele é fonte, não precisa seguir nenhum regramento específico. Ele se torna uma lei. O princípio administrativo da autotutela é considerado um princípio onivalente. Agora pegou a palavra aqui, né, para mim. O onivalente. Né? Ou seja, ele vale sobre tudo. Sim. Vamos lá. O princípio administrativo do interesse público é o princípio implícito da administração pública. Esse está vendo? Está implícito. De acordo com o critério das relações jurídicas, né? O direito administrativo pode ser visto como sistema dos princípios jurídicos que regula a atividade do Estado para o cumprimento dos seus fins. Está errado, né? Isso aqui o princípio, a relação jurídica seria o da própria relação jurídica, consoante o critério da distinção entre a atividade judicial e social do Estado. O direito administrativo é o conjunto dos princípios que regula a atividade jurídica não contenciosa do Estado. Esse aqui seria esse de cima, ele trocou. Que regulam a atividade jurídica não contenciosa do Estado e a constituição dos órgãos e os meios de sua atuação. Isso aqui também está errado, totalmente errado. Esse regula a atividade jurídica não contenciosa e das relações jurídicas. E esse aqui, o critério da distinção entre atividade social, não sei nem qual é esse critério aqui. Então, esse aqui eu eliminaria D e E. Voltaria para cá. Isso aqui, para mim, está eliminado porque não segue. Aí ficaria entre onivalente e implícito. O princípio administrativo do interesse público. Sim. É um princípio implícito da administração pública. O expresso só tem um limp, então ele está implícito. O princípio administrativo da autotutela é considerado o princípio onivalente. O onivalente é que ele valeria sobre os demais, né? Que tem um onipresente, está presente em tudo, né? Onisciente, tem ciência de tudo. Onivalente, ele vale sobre tudo. Seria isso, né? Para mim, a interpretação Bíblia da nos palavra. ajudando, né, professor? Então, letra C.
Vamos lá. Letra A está incorreta. Os tratados internacionais sobre direito administrativo não recebem o mesmo tratamento daqueles relacionados aos direitos humanos. Letra B, está incorreta, cara. A letra B também está incorreta. Os princípios onivalentes ou universais, segundo José Cretela Júnior, são aqueles comuns a todos os ramos do saber, a todas as ciências, sejam elas ciências jurídicas ou não. Dito isso, é fácil perceber que o princípio da autotutela tem um alcance bem mais restrito, já que é próprio do direito administrativo, especificamente do direito administrativo, princípio setorial. Letra C está incorreta na medida que o princípio do interesse público está expresso no ordenamento jurídico brasileiro, a exemplo da previsão contida 9784. Ih, cara, letra E, critério de extinção de atividade jurídica, letra E. Mas aí é que está o equívoco aí. Porque os princípios expressos são aqueles que estão só no texto constitucional, não nas leis. Um princípio implícito. Não, mas vamos ver o que ele responde aqui. Vamos lá. Está na Lei 9784, princípios do interesse público. Letra D incorreta, pois se refere ao sentido teleológico do direito administrativo, no critério das relações jurídicas. O direito administrativo consiste no conjunto de normas que regem as relações entre a administração e os particulares. A letra E está correta. O critério de distinção entre atividade jurídica e social realmente mexe com os sentidos objetivo e subjetivo, consoante afirmado pela banca. Ou seja, ele respondeu tentando dar a resposta. Consoante o critério da distinção entre atividade jurídica e social do Estado, o direito administrativo é o conjunto de princípios que regulam a atividade jurídica não contenciosa do Estado e a constituição dos órgãos e meios de sua atuação geral. De novo, essa banca aqui, esse concurso deve ter sido cheio de recursos, né? Foi mesmo aqui também, né? Prova difícil, 2014. Porque na doutrina, os princípios explícitos são aqueles postos na Constituição. Os demais, mesmo que estejam em lei, são implícitos, né? Apesar de estar positivado, né? Enfim, a própria apostila explica isso, princípios implícitos reconhecidos. Mas, enfim, vamos memorizar. Essas duas questões aqui foram duas questões difíceis. Até que ele botou por último, deixando para o finalzinho. Foi de tabelião, né? Então, de cartório. De Sergipe. Prova difícil. E de direito administrativo, que tende a ser, não é atividade fim, né? Vamos deixar as próximas a partir de amanhã. E a gente finaliza. Tem lá no 56, vai faltando 25 questões aí para a gente fazer. A gente começa mais cedo, se a gente puder, e a gente finaliza. Essa apostila começa o próximo assunto. Valeu, um abraço aí. Sim. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Luiz. Tchau.